Bem-vindos ao episódio inaugural do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Littmann, cofundador da SETI, falando diretamente de Edimburgo, Escócia. Junto comigo aqui temos o nosso co-host, Danilo Silva. E aí, minha gente? Estou aqui em Cracóvia agora, acabei de voltar da LibertyCon. Foi maravilhoso, assim, conhecer tanta gente. É bom também quando você descobre que você não é sozinho, você não é maluco. Já tem outras pessoas, assim, que não gostam de pagar imposto e querem viver livres, querem tomar conta das próprias vidas. Depois eu quero entender como é que tá o crescimento da galera Europa, como é que foi isso, como é que foi a presença tal no SFL aí, porque quando eu fui para a conferência Scholastic em Viena em 2019, né, que a gente finalmente se conheceu, né? As 3 maiores delegações em Viena era Polônia, Romênia e Brasil. E eles estavam tipo, qual a lógica? Então eu queria entender, depois a gente conversa disso. Mas pode botar bom, aqui também. Já zoamos a introdução no primeiro episódio, mas o nosso convidado de hoje, nesse episódio inaugural, é da casa, Rafael Lima, meu sócio na SETI e fundador do Ideias Radicais. Rafa, como vai? De onde você está falando? Hoje Curitiba, né? Vocês vão sempre ter a coisa legal de falar que tem um monte de lugar, eu vou estar em Curitiba ou em algum lugar pelo Brasil, porque é esse trabalho. Mas quando eu tiver em Tbilisi, a gente faz um de lá, então, para eu ter o meu diferencial, pelo menos. Com certeza. Bom, esse episódio de hoje com o Rafa vai ser sobre um dos países favoritos dos libertários no Brasil, um dos países favoritos do canal Ideias Radicais, que está sempre falando sobre a Estônia. E queria começar essa conversa perguntando para o Rafa, Rafa, por que a Estônia é tão amada pelos libertários do mundo todo? Cara, é um combo de coisas muito legal, mas assim, isso me chamou a atenção primeiro, porque assim, você só olha lista de países por liberdade econômica. Aí quando você não sabe porra nenhuma, você imagina que você vai encontrar lá os Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá e tudo mais. Aí você olha a lista e meio, quem é Lituânia? Quem é Letônia? Aonde estão essas coisas? O que tá com Ilhas Maurício? O que tá acontecendo aqui, sabe? Então você começa a olhar eles um por um. E a Estônia é legal porque teve toda uma grande virada lá histórica depois do comunismo sair, né? Depois eles expulsarem a União Soviética. E também é um lugar de destaque por ter toda a coisa de governo digital, de ter um sistema totalmente diferente, por ter estourado tantas startups de lá. As pessoas não sabem, mas Skype é de lá, a sede era lá. Né? Muita gente que está assistindo aqui deve conhecer a TransferWise, que é de lá. Algumas pessoas aqui devem conhecer a Pipedrive, é de lá. A Bolt é de lá, que é meio que a concorrente da Uber. Então tem todo um destaque disso. E é um país com uma cultura, com o seu próprio jeito, assim, diferentes que chamam a atenção, assim, é uma Europa mais ainda um pouco saindo do trauma soviético, mas sem nenhuma maluquice muito grande. Então acho que acabou chamando a atenção. Chamou a minha atenção por ser um país tão culturalmente comprometido com liberdade, com o ceticismo do Estado, que é por causa da história deles. E eu fui lá, cara. E é lindo também. Tem um monte de país assim que, não, ok, tem uma grande liberdade econômica e tudo mais, mas a ilha lá no meio da PQP, lá longe, meu Deus do céu. É um negócio meio complicado, lá não é tanto, então eu achei legal. Eu acho que são dois atrativos assim muito fortes. A questão da mentalidade é algo que assim eu e o Danilo a gente é nômade, né? A gente tem viajado também bastante pelo leste europeu e é algo que você ali vê por toda aquela região, sabe? Hungria, Sérvia, tem uma rebeldia inerte naquele povo, sabe? De querer afrontar o Estado, de não simplesmente aceitar tudo que o Estado manda. É curioso que isso pode ser um legado do comunismo, né? Ele ter detonado a vida das pessoas e ter causado tanta escassez que as pessoas aprendem a pensar, cara, tem que pensar em mim mesmo antes, mano, tem que resolver isso aqui e o Estado, seja lá o que for que eles estão fazendo, tá errado. É um legado curioso, né? Tipo, parabéns aos envolvidos. Porque fica muito claro, assim, também que, tipo, não importa a ideologia, não importa boas intenções, não funciona. Não é um debate mais técnico, ou seus méritos e tudo mais. É tipo, não quero mais saber disso, né? Poder corrompe, isso é claro, sabe? Mas tem muita gente que ainda fica com esse sonho adolescente que, tipo, uma hora vai dar certo. E não vai, é erro de desenho. Porque quando os pais e os avós de todo mundo estão ali para falar, não vai, cala a boca. Eu acho que é uma pressão diferente, né?
Porque isso é uma coisa que eu lembro que eu estava conversando com alguns contatos que eu fiz aí na Estônia. Eles falaram, cara, todo mundo, todos os pais de todo mundo, tipo a nossa geração, né? Nós somos os millennials, né? Todos os pais, a gente cresceu com um país saindo de ser uma favela, basicamente, então a gente viu o enriquecimento. Todos os nossos pais passaram pela ditadura, eles lembram, e alguns de nós não têm os avós, porque o avô ou a avó um dia só foi levado. E quem ficou tem histórias. Então, você já vem de berço com... Não me vem com essa história. E todo mundo vem saber. É curioso como isso gera um senso quase de união, sei lá. Porque assim, se você for pegar o Brasil, assim, o que une o Brasil? Tipo, qual que é a coisa que todos nós brasileiros temos? É meio difícil de dizer. É meio... idioma é meio foda-se. Eu nasci no mesmo lugar também. Quem liga, certo? Agora, quando você vai nisso, eles têm essa união de todo mundo saiu de um certo ponto de miséria, todo mundo tem os pais que têm as histórias, todo mundo não tem alguns avós, todo mundo tem esse histórico forte na família, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito potente em ser um lembrete constante. Eu acho que isso é legal, assim. Quer dizer, obviamente não é legal o que aconteceu, mas é uma característica para um brasileiro é diferente. Você vê todas as pessoas ter uma coisa tão clara em comum que elas conseguem conversar. Esse trauma coletivo, assim, né? Mas um trauma coletivo, exatamente. É aquela coisa, eu me sinto mais unido àquela pessoa, porque embora eu não saiba nada sobre ela, eu sei que a gente passou pela mesma treta. Sabe? Tipo, e pegando um gancho agora com a questão dos Bálticos, assim, tem um momento muito icônico da independência deles, que pessoas, assim da Estônia até a Lituânia, de mãos dadas na fronteira com a Rússia. Tipo, falando assim, tipo, estamos aqui, vocês não vão vir mais para cá, sabe? Vamos ser independentes, vamos ser livres, bora fazer do nosso jeito. É bom lembrar, porque assim, brasileiro, a gente está acostumado a usar linguagem figurativa. Não, eles fizeram literalmente uma corrente humana, as pessoas dando as mãos e tudo mais, foi um negócio de quilômetros, né? A fronteira do país. Foi bizarro, cara. Populações assim, pequenas, então foi quase literalmente a população inteira tendo que fazer isso. E tem foto disso, não tem como, sabe? Não é, sabe? Muito maluco isso, cara. Acho que é um bom momento agora para a gente situar a Estônia para quem não sabe onde é que é, para não saber que país é esse. Né, a Estônia é um país dos Bálticos, né, então aquela região ali abaixo da Finlândia, do lado da Rússia, é um vizinho que historicamente não é um bom vizinho. E são todos assim países pequenos e de população também pequena. A Estônia tem o quê? 2 milhões de habitantes? 3 milhões de habitantes? Acho que a Letônia e Lituânia também é por aí. 2 milhões não, é 1,5 milhão mais ou menos. A capital Tallinn tem 450 mil pessoas. Então, como podem ver, praticamente um microestado, né? É verdade, a Letônia, que é 2 e alguma coisa, a Estônia é 1,300. O que eu lembro que quando eu fui lá, eu conversei com, por exemplo, quando eu conversei com o Tavi Roivas, né, que foi primeiro-ministro lá, ele falou, o teu canal é maior que a nossa capital, isso é esquisito. Tem mais inscritos do IR do que residentes de Tallinn. Aqui. Vamos entrar nessa viagem. Então, você fez uma viagem para a Estônia e conversou com o pessoal do governo de lá. Como isso aconteceu? Sim. Que história foi essa? Eu sempre que eu vou turistar em outros países, eu não tenho muito interesse pelos museus e tudo mais. Não estou dizendo que eles são chatos, estou dizendo que eu não tenho interesse. Eu tenho interesse pelas pessoas que estão mudando alguma coisa ou que fizeram alguma mudança. Eu quero entender a cabeça delas, o que elas estão fazendo. Então você vai falar com investidor, com startup, com empresa, com pessoas que estão na política que são liberais, você vai falar com pessoas influentes e tudo mais para tentar entender o que está acontecendo aqui, certo? E eu estava olhando isso no contexto de, na época, eu queria fazer alguma coisa para tentar levar brasileiros para lá, talvez, né, exportar mão de obra, alguma coisa assim. E também pensando num plano B meu, né, talvez se der tudo errado no Brasil, para onde que eu vou. Deixa eu dar uma olhada aqui. E honestamente estava muito curioso do país mesmo, né? Passei tanto tempo falando no vídeo sobre, eu tinha que ir lá, né, pô. E eu conversei com muita gente de governo do Work Estonia, que é a parte que faz imigração de funcionários, faz o pouso todo deles, né? Não faz só a burocracia e tudo mais, mas quando você chega lá, ajuda a cuidar de você, os caras vão te buscar no aeroporto, te ajudam. Tem essas coisas assim, que já entra numa coisa que eu quero falar lá. Tipo, se você chegar. O governo, o país como um todo, vai dar 10 mortal para trás se eles precisarem para te convencer a ir para lá ou ficar lá. Eles vão fazer muito esforço para isso. É um país que claramente quer que você vá para lá ajudar. Eles são muito abertos sobre isso. Então, assim, por exemplo,
eles perceberam que quando vinha alguém trabalhar, como, por exemplo, vinha um casal. Então o cara era programador indiano lá e trazia a esposa, só que daí a esposa não conseguia se adaptar, não arranjava emprego e tudo mais, e eles voltavam. Então eles encontram até emprego para as esposas de quem vai, ou familiares, etc. Eles têm que fazer tudo isso. Então eu conversei com o Work Estonia, eu conversei com a parte de startups deles, eu conversei com ex-primeiro-ministro de lá, né, o Ruivas, inclusive conheci momentaneamente a Calas, né, a gente estava conversando, ela passou, a gente deu, engraçado isso, tipo, inclusive a gente estava entrando na sala dele, ele falou, eu só preciso falar com aquele cara ali, quem que é? O primeiro-ministro. Eu passei do lado do primeiro-ministro agora? Sim. E daí, calma, eu sou um cara, eles têm essa atitude. Assim, é a vantagem de país pequeno, né? Se está em país de 1 milhão de habitantes, cara, o presidente está andando ali na rua, sabe? Vocês estão tudo na mesma cidade. O Curitiba governa mais gente que o primeiro-ministro da Estônia, sabe? Então, e eles têm isso muito claramente na cabeça deles. Mas eu conversei com vários grupos diferentes, com startups e tudo mais, porque eu queria entender o que está acontecendo por quem está lá, né? Então você vai ouvir várias histórias e a verdade está em algum lugar ali no meio, porque sempre existe uma distância entre o que está na internet e o que é de verdade. Eu tendo a perceber que quanto mais subdesenvolvido o país, maior é essa distância. Né? Mas, não sei, vocês vão ter mais experiência do que eu nisso, né? Mas eu conversei com uma porrada de gente lá para entender o que está acontecendo, qual é a lógica deles, o que aconteceu, o que vai acontecer, porque acho que essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, tipo, como é que você garante que esse país vai continuar livre? Como é que você garante que esse país aqui vai continuar? Porque, eles colocaram uma leizinha ou outra lá, e daí? E a minha resposta é sempre cultura da população. O que é o senso comum deles? E quem que está influenciando para mudar isso? Porque você sempre vai ter alguma direção nova acontecendo, né? Então, para onde isso está indo? Quem está influenciando isso? Se você conversar com as pessoas, e é o que eu queria fazer lá para entender se isso aí tem futuro, e a constatação é que tem pra caramba, cara. Entendi. Como é que é essa parte do senso comum político da Estônia? Eu sei que a gente já falou da parte de trauma coletivo, antiestatismo e tal, mas assim, como é que é a política local? É algo que você tem liberais fortemente representados na política, ou é mais, sei lá, conservadores, esquerda, sociais-democratas, tipo Brasil? Para começar aqui, assim, a esquerda lá, eles dão declarações tipo, cara, é bom esse negócio de ter uma porrada de empresa e ser super fácil, porque daí o patrão não consegue explorar o funcionário. Se ele começa a encher o saco, metade da empresa se demite, abre uma empresa e vai concorrer. Você fala, esse é o cara de esquerda do país. Okay? Esse é o Boulos deles. Esse é o radical deles. Tipo, que inveja! Como é um país, assim, eu acho que é o país mais ateu do mundo, né? A religião não é tanto um assunto em política. Para algumas pessoas é, mas de maneira geral não é. Você tem o Partido Reformista, que é um partido largamente muito liberal. Você tem alguns outros partidos menores que também têm ideias muito reformistas, muito liberais. Se bem que quando você está num país como a Estônia, você ser reformista meio que não é você ser um liberal, porque você vai reformar o quê, né? Você vai mudar, mas enfim. Mas você tem isso muito forte, inclusive quando eu fui na sede quando eu fui na parte dentro do parlamento, né? Que era do Partido Reformista, né, que é o partido liberal deles, eles distribuem, eles vendem, eles não distribuem, eles vendem, pagar cópias do livro para escolher do Milton Friedman em estoniano. Eu tenho uma, eu devia ter pego, tá para lá em algum canto. Mas eu peguei uma lá, inclusive. Então, é muito claro isso nas ideias deles. E tem um partido também que é o Partido Centro lá, que é o Partido Center Party lá, que ele tem muito um voto étnico da população russa lá, e algumas outras pessoas votam bastante nesse partido, mas salvo a vez que ele conseguiu ser governo porque eles fizeram um acordo maluco lá, geralmente é o Reform Party controlando com algumas pessoas junto, que é o que está acontecendo agora. Então, politicamente, é bem isso. E assim, quando eu estava lá, era bem quando o Partido Centro tinha traído tudo que ele tinha falado, fez uma aliança com o Akin, mas os outros caras lá tomou o governo. Então ia ter uma votação de não confiança, né, que ia falhar e tudo mais. Mas estava todo mundo tipo, olha, tem um assunto de política para falar sobre. Entrou um outro partido que ninguém esperava, daí os caras fizeram uma trairagem lá. Que coisa! Uma trairagem, meu Deus! Estava todo mundo tipo, mas como é que eles fizeram isso? Que coisa absurda! Bando de canalhas, acho que eles vão cair em algum ponto. E vai ter uma votação importante no parlamento? Uau! Nós não sabemos como lidar com isso, é confuso. Sabe? Um país que nunca teve uma intriga política forte. Eu lembro quando deu essa do Dória aqui, falar, não, eu não sou mais candidato, mas talvez eu seja, eu não sei.
E daí o Moro tava trocando de partido e tava esse monte de coisa. Eu abri o meu vídeo comentando isso, falando, cara, deve ser muito chato morar em país normal, racional, assim, comum, que, tipo, não acontece essas coisas. Então você fala do quê, sabe? E daí eu me lembrei quando eu tava nesse momento na Estônia, que era, tipo, havia um rebuliço na política. Tava todo mundo, tipo, uou, isso é novo. Não paravam de falar disso. Mas é justamente por causa do contraste. Fora isso, a população politicamente é meio... Cara, deixa quieto, não tem o que fazer, deixa o saco. Tá bom, é isso. Basicamente, essa era a política de todo mundo. E ninguém discutia isso. Tipo, não era assim, vamos falar de política. Se você vê as conversas de bar, você sempre senta no restaurante, bar, você fala, bar, e pô, é aquele negócio, né? Nunca ia pra política. Nunca. Mesmo com esse negócio acontecendo, eu tinha que provocar para ir nesse assunto. Fora isso, eles iam falar de outra coisa. Saquei. Agora eu quero perguntar pro Danilo, assim, para os ouvintes, o Danilo morou na Estônia já, a gente inclusive contratou ele para assistir na época que ele estava morando lá, não mora mais, agora é nômade, mas já morou lá. Danilo, essa é a sua experiência também? O que você diria assim dos estonianos com quem você conversava? Cara, é um país assim que você fica com uma sensação muito vanguardista, de certa forma. Sabe, você tem, por exemplo, o robozinho da Bolt que vai entregar comida para você, sabe, em Tallinn. Assim, tipo, meio que um dronezinho, assim, com rodinha, sabe? Você tem internet boa no meio da floresta. Eu tava morando em Kolga, que é um vilarejo de 200 pessoas, e minha internet era muito melhor que a que eu tinha no Rio de Janeiro. Fácil. O chip que eu tô usando aqui em Cracóvia agora para falar, eu tô usando da Estônia, pago algo como 10 euros por mês, eu tenho internet infinita pela Europa inteira. É, sabe, faz muito orientado assim, tecnologia, muito orientado assim, para simplificar a vida, muito, sabe, a galera não tá com tempo a perder, sabe, tipo, não vai ficar enrolando a vida de ninguém. E eu fiquei muito surpreso também que o quão abertas as pessoas são, porque a imagem que eu tinha antes de ir para lá que, vai ser tipo o finlandês, né, vai ser aquela galera que, pô, agora com a pandemia eles vão ficar muito inconformados de que 2 metros é muito íntimo para eles, estão acostumados a estar a 8 metros de distância de cada um, sabe? São as pessoas que não têm Ou um mais senso de humor frio, né? muito estranho. Mas Eu eles acho não que, eu são acho que a frios, gente assim. precisa pôr na edição uma foto de estonianos esperando um trem. É a coisa mais hilária do mundo, bicho. Eu sempre que a galera pergunta como é que eles são, eu mostro uma foto disso. Que, tipo, é o trem, aí tem a estação. E pode estar uma chuvinha. Vai ter na estação. Uma pessoa no cantinho da estação aqui de Umas, ela tem 3 metros. Vai ter uma pessoa aqui, 2 pessoas aqui, aí dá uns 2 metros, vai ter mais um casal, aí dá mais uns 2 metros, vai ter outro cara na garoa. Mas 2... Eles naturalmente já se distanciam. Eles naturalmente fazem isso. Tipo, cara, calma. Sabe? E quando eu cheguei na história foi justamente durante a pandemia. Cara, eu cheguei foi em julho de 2020. Tinha acabado de sair de Portugal. Portugal estava muito fechado, estava impossível de viver lá. A Estônia estava no caminho oposto. Existia uma bolha nos Bálticos. Então, parecia que corona nunca tinha acontecido. Não tinha máscara, ninguém estava tratando ninguém diferente, assim, sabe? Festa acontecendo normal, isso em 2020 ainda. Isso em julho de 2020, né? Isso foi uma experiência que, novamente, é uma coisa característica do leste europeu, assim, enquanto, né, por exemplo, estava lá na Áustria, as coisas completamente fechadas, lockdown, eles começaram até a exigir comprovante de vacina para todo mundo, assim, você tinha que ser vacinado. Enquanto isso, na Hungria, tu não tinha assim, nem máscara, nem transporte público, sabe? É muito... Vocês estavam na Sérvia uma vez, né? Que a gente fez uma call, vocês estavam na Sérvia, era Mesma coisa. generalizado. Tipo, Mesma coisa. Tem problemas maiores que esse, cara, velho. Mas em relação à Estônia, assim, a gente falou aqui algumas vezes já dessa parte de tecnologia, dessa parte de assim, startup do país. E é algo que eles realmente têm trabalhado muito e é algo que assim, eles têm até exportado agora, eles têm se tornado realmente uma referência mundial nessa parte de digitalização. Para quem conhece o projeto lá de cidades privadas em Honduras, por exemplo, das EDs, foi o pessoal da Estônia que foi lá assim, criar o modelo de residência de Próspera, que foi a primeira cidade privada de Honduras. Então, é legal ver assim que eles não só se tornaram uma referência mundial em digitalização, de ter sistemas governamentais eficientes, rápidos, simples, como eles também estão
exportando isso para outros países e ajudando outros países a avançarem, sabe? Não é algo que, tipo, eu fiz e agora eu quero manter para mim e eu quero usar essa vantagem competitiva. Não, eles realmente estão, sabe, ajudando a Lituânia a implementar o deles, Honduras também. Então, é bem legal ver essa parte, assim, de cooperação que a Estônia tem. Mas isso volta para aquilo que eu estava falando antes, de como eles fazem todo o possível para te receber bem, e como eles fazem todo o possível para criar relacionamentos com o mundo. E isso tem a ver com uma coisa que me explicaram, eu acho que quando eu estava no parlamento eles me explicaram, que foram duas pessoas diferentes que me falaram isso, o Tavi me falou isso, e alguém do Work Estonia falou, a nossa tese diplomática, e tese diplomática é o jeito que nós guiamos a nossa diplomacia. Então, é um termo técnico. A nossa tese diplomática é literalmente nunca mais estaremos sozinhos. Porque o que aconteceu? Eles têm uma marca na história deles, e era bem também no período que eu estava lá. Eles têm duas marcas ali, tem várias, mas duas precisas para esse ponto aqui. Sim, sim. A Estivabado Soda é a guerra de independência da Estônia. E a Praça Central de Tallinn tem um monumento da Estivabado Soda, que é a guerra de independência, que é quando a Estônia ficou independente depois da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética olhou e falou, invadiu. E um monte de países ao redor, Finlândia, Inglaterra, Letônia, Lituânia, Suécia, mandaram equipamento, mandaram gente, mandaram um monte de coisa. E eu estava lá no aniversário, acho que da Vitória, e tinha inclusive o trem que acho que a Inglaterra mandou com as metralhadoras Vickers e tudo mais. Então a Estônia ficou... E eles ganharam. Né? A Estônia ganhou uma guerra contra a União Soviética, em 1919 ou 20, alguma coisa assim. E eles sabem muito claramente que eles ganharam, porque os países ao redor entenderam. Cara, hoje a Estônia está sendo invadida, amanhã vai ser outro país, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. Então nós vamos ter que ir lá. E nós estonianos ganharam porque eles mandaram um monte de coisa para cá. Essa história está parecendo similar para você hoje? No contexto de o que está acontecendo no mundo hoje? E aí depois, nos anos 30, teve alguma maluquice assim que a ciência tem que estudar, que a Estônia teve uma virada nacionalista. E elegeram um maluco nacionalista lá, umas 10 meio fascistas, era a onda que a Europa estava tendo. E o cara começou a criar um nacionalismo estoniano. Como é que você vai ser nacionalista num país com, sei lá, 700 mil habitantes na época? Coisa ridícula. E aí o cara isolou o país. E daí depois do Tratado Molotov-Ribbentrop, a Rússia só entrou e falou, você sabe que você perdeu, né? Aí o cara falou, não tem ninguém para eu chamar. Eu briguei com todo mundo. Porque eu resolvi, tipo, stay strong. Foi nessa época também que teve a diferenciação da língua estoniana da finlandesa. Naquela época era quase a mesma coisa, e teve um cara lá que eu conheci um linguista da Estônia, ele estava me contando isso, que era basicamente a mesma língua com o finlandês, e ele de propósito fez diferente, tipo, criou sons novos para a língua, só para falar, nós não somos finlandeses. E é por causa disso que basicamente a Estônia não é Finlândia hoje. Mas, tipo, culturalmente, o jeito das pessoas, sabe? Muitos estonianos, inclusive, vão para a Finlândia para trabalhar. Culturalmente eles são muito próximos. Culturalmente, Estônia e Finlândia, e não Estônia e Bálticos, né? Eles se veem muito mais como primo dos finlandês do que lituano ou letônio. Não que eles sejam avessos, mas é tipo, família tá para lá, não para cá. Sim, do outro lado do mar. Acho que você tocou num ponto muito também. Só para terminar isso, eu estava contando essa história porque isso ficou marcado na cabeça deles, porque daí eles se isolaram e foram dominados pelos soviéticos e só conseguiram se libertar em 1991. Então eles entenderam. Quando nós estamos juntos, Estônia strong. Quando nós estamos sozinhos, Estônia se fudeu. Então, gente, foco aqui. Então, eles têm isso de tentar trazer imigrantes para trabalhar e tudo mais, porque primeiro que eles precisam, e segundo que, tipo, estamos conversando com os outros países. Eles têm essa coisa de livre mercado e vamos comercializar com os outros países e vamos fazer um monte de coisa. Primeiro porque eles precisam, porque são um país pequeno, mas segundo que nós estamos conversando e criando relações econômicas com outros países. Se a Rússia bloquear e invadir a gente precisa que os outros países tenham algo a perder com a gente se fuder, que cause eles quererem defender a gente. E a gente precisa ativamente ir tentar ajudar os outros no que a gente puder para ir guardando crédito na poupança com eles, porque vai saber quando que eu vou precisar fazer alguma coisa. Então, essa coisa de exportar essa tecnologia de governança digital é porque é o estudo deles, é porque eles gostam disso, tudo mais, beleza. Mas tem extra diplomático aí. Se eu estou ajudando a formar os sistemas desses países,
Se eu precisar, eu ligo para eles. E eu posso precisar, porque eu tenho um primo, eu tenho um maluco aqui do lado, uma clava que volta e me ele dá na cara de alguém. Isso aqui é questão de tempo até dar pau. Então é por isso que quando você proporcionar o PIB, a Estônia agora está doando uma quantidade de armas descomunal para a Rússia. Primeiro porque eu acho que o governo estoniano tem um prazer muito grande em fuder com a Rússia, e eu teria também, eu completamente compreendo isso. Mas segundo porque eles entendem, tipo, cara, se os caras deletarem a Ucrânia, depois vai ser, sei lá, a Geórgia, depois vai ser a Armênia, depois vai ser o Azerbaijão, e em algum momento nós estamos na shit list da Rússia lá e é nós. Então vamos ajudar os caras lá, porque ajudaram a gente, isso foi importante, então vamos ajudar lá. Eu acho que é importante você que está ouvindo entender isso, porque essa é a lógica que a Estônia tem o tempo todo. Que é o que mostra, que é o que monta os sistemas dele, que é o que monta os comércios, que monta o comércio, que é o que monta a diplomacia, que é o que monta a simplificação. Eles sabem que se eles não forem necessários e se eles não, de alguma forma, encontrarem algum jeito de ajudar você, eles podem sair perdendo. O que é diferente de países como o Brasil, que tem essa síndrome de país grande, tipo, o mundo precisa de mim. Porque eu tenho uma água, eu tenho a Amazônia, e eu tenho minério e tudo mais, eu vou ficar aqui me fazendo de difícil e enchendo o saco e tudo mais, porque eu sou um país único e especial. Não, você não é. Não, você não é. Mas você não sacou isso ainda. A Estônia sabe isso culturalmente, institucionalmente, diplomaticamente, tá a ferro na cabeça de todo mundo. Isso é muito foda. Estão cientes que eles realmente precisam fazer algo para atrair investidores e as pessoas para o país. Mas... porque não é uma questão só de investidor e de investimento e PIB e emprego, é uma questão de defesa nacional, é uma questão de continuar existindo. É uma questão de não ser tomado por uma ditadura. Sim. Em relação a esse ponto de continuar existindo, só queria fazer um comentário. Teve bastante gente no nosso grupo do Telegram e assim, que veio falar com a gente que eles tinham interesse em emigrar para a Europa, até mesmo para a Estônia, a gente ouviu um desses especificamente, só que por causa da guerra e tal, estão com medo de fazer alguma coisa agora. Eu acho que vale mencionar assim, que tem uma diferença bem grande na situação da Estônia com uma Ucrânia, por exemplo. No sentido de que a Estônia é um país membro da OTAN, né? 4 letras. OTAN. Enquanto a Ucrânia não é. A Estônia é um país membro da União Europeia, enquanto a Ucrânia não é. E esse problema na Ucrânia já está ocorrendo aí há anos. Né? Já tinha conflito armado da tomada da Crimeia e tal há anos. Não é algo que você tem atualmente na Estônia. Foi em 2014, 8 anos. Exato. Foi uma coisa que aconteceu assim, sabe? Desde então, quem estava na Ucrânia sabia dos riscos, de certa forma, de que assim a Rússia já invadiu e não tem algo que assim realmente os impeça de fazer de novo, porque a Ucrânia não tem aliados militares. Já a situação da Estônia e, digamos, qualquer outro país aí do leste europeu, né, membro da União Europeia, então Polônia, Romênia e tal, é basicamente isso, sabe? Você ir agora para a Estônia, você sabe, a Estônia não vai ser invadida no final do ano, sabe? Não. Se der alguma coisa que realmente escalar e se tornar um problema maior, né, 99% das vezes vai dar tempo de você fazer alguma coisa e escapar de lá. Principalmente considerando que ali na Europa, para tu escapar da Estônia, pega uma balsa, tu já tá na Finlândia. Não é um lugar muito difícil de fugir. Você pega um carro, quantas horas é de Tallinn até Cracóvia? Sei lá, 8, 10, 12, alguma coisa assim? Cara, para Varsóvia, sim, seriam umas 8 horas, sim. Para Cracóvia, depende de uma coisa das 3, 4 horas. Pô, dá uma dimensão, você consegue ver Helsinki a partir de Tallinn. Sabe, muito perto mesmo, de distância comparável a Rio e Niterói. Você pode pegar a balsa, demora, sei lá, 1h30, 2 horas. É muito perto mesmo. É a capital da Finlândia, para quem está ouvindo. Não sabe, sim. E outro argumento também, não é um argumento agradável, mas assim, a Rússia tem outras prioridades na lista. Eu acho que a Geórgia ainda vai levar um tapão antes de eles virarem para outros países, alguma coisa assim. Já estão levando, na verdade, tipo, eles os já amigos foram georgianos. em 2008, mas talvez eles queiram ir lá que liquidar a fatura, ou tem os estãos lá, para eles fazer alguma coisa, pode ser alguma coisa com o Azerbaijão. Na verdade, a Geórgia já tem... Na verdade, eles estão movendo aos poucos, assim, quando ninguém está vendo, eles movem poucas barreiras na Ossétia do Sul. Tipo, já tava aqui antes, né? Ficando assim de desentendido, coisa de criança, assim. Mas toda vez que assim, a galera tá distraída com alguma coisa, eles vão mover a barreira um pouco mais pra frente.
fazendo isso bem aos poucos e ocupando cada vez mais e mais. Assim, só adicionando um contexto da Geórgia também, já existe na Geórgia alguns estados não reconhecidos, entre aspas, a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são assim, regiões de fato autônomas, que se autogovernam e que são apoiadas pelos russos. Então, a maior Na parte do verdade, país elas são está parte nas do mãos da Putin, né? Geórgia. Elas não são autônomas, elas são tão autônomas quanto o Amapá é autônomo do governo de Brasília, mas foi uma invasão super troll ali do Putin tentando punir o Saakashvili por tirar a corrupção da Ucrânia, da Geórgia, basicamente. Mas isso aí é uma treta para outro episódio, eu suponho. Exato. Estávamos falando de história. Onde que a gente... Também destacar também o quão perto a Estônia da Finlândia, durante o tempo soviético, teve televisão em Tallinn, na região norte, Harjuma, de maneira geral, você conseguia pegar sinal da TV finlandesa. Então, muita gente na Estônia naquela época conseguia ter acesso ao Ocidente através da TV finlandesa. Que até hoje eles falam que talvez seja por isso que parte da resistência russa começou na Estônia, que eles tinham acesso a essa informação, né? Ou era mais difícil cometer uns genocídios muito grandes na Estônia, porque vazaria. De alguma forma, dava para ter essa comunicação. E outra coisa também que mostra o quão próximos eram, o quão próximos são, é que é muito normal o finlandês ir comprar bebida na Estônia porque o imposto é mais baixo. Então, mais um ponto para a Estônia. A arbitragem também que tem na República Tcheca, por exemplo, de ir lá comprar bebida e cigarro. Mas entrando nessa parte do idioma, assim, então, Danilo, você já tinha mencionado que o idioma estoniano é, de certa forma, parecido com o finlandês, que também tem etnia russa lá na Estônia. Mas como é que é assim, o idioma no geral? As pessoas, se chegar lá no inglês, eles entendem? Precisa falar russo? Como é que funciona? Existe zero necessidade de saber estoniano para ir para a Estônia. As pessoas mais antigas, a velha guarda, ou dessa forma, sabem russo por causa da ocupação soviética, certo? E todo mundo que é mais novo, tipo, que é a geração X para frente, sabe inglês porque tem que saber inglês. Então, no momento algum, você vai precisar realmente usar estoniano, uma língua muito difícil. A única coisa que é mais ou menos parecida ao finlandês, mas ninguém na Finlândia entende estoniano. Assim, muita gente na Estônia ficaria ofendida em escutar eu falando isso, mas, sinceramente, tem zero motivo para saber estoniano. Mas isso aí, estonianos me falaram lá. Eu tentei aprender a língua deles um pouquinho, eles estão tipo, cara, isso é fofo, tudo mais. Mas, cara, todo mundo fala inglês, para, velho. Tudo bem, você não precisa, relaxa. Quantas vezes você encontrou, se tu morou lá um ano, quantas vezes você encontrou alguém que não falava inglês? Cara, como eu tava no interior, Contexto, porque você eu morava tava numa morando num aldeia. vilarejo de 200 pessoas dentro de Larema, que é o maior parque nacional da Estônia. Tava literalmente no meio da floresta. Certo? Então ali, ainda assim, eu consegui falar inglês com as pessoas. O tempo todo, tipo... Imagina na capital. Também, porque a cidadezinha mais próxima dali, tinham duas cidades assim, tava no meio entre Kuusalo e Loksa. Kuusalo era, todo mundo falava estoniano, sabe? E Loksa era mais russo, sabe? Então, mas meio que todo mundo sabia inglês ainda assim. Mesmo esse interior, assim, tinha uma certa dificuldade, mas dava para me virar um pouco. Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, isso é porque eu claramente não sou estoniano. Desde o primeiro momento que eu pisei em Kolga, a galera me tratou tipo, terves, tipo, falando oi, bom dia, sabe? Nunca me viu na vida, sabe? Um vilarejo todo mundo se conhece, me trataram assim, tipo, pessoa nova já é da casa. Isso é uma coisa que eu até fiquei meio... É sério isso? Tem alguma pegadinha? Tipo, o quanto eles te tratam como da casa naturalmente. É tipo, tá, você é mais uma pessoa aqui. Tanto faz. Tipo, eu acho que um estrangeiro sofreria mais dificuldade vindo no Brasil do que a gente indo pra lá, honestamente. Sim, com certeza. E a história também representa muito aquela coisa que a gente vive falando em Teoria das Bandeiras de ir para onde te tratam melhor. É definitivamente um país que te trata melhor que, sei lá, 70% do país do mundo, pelo menos. É o que eu faço esforço para falar. É um país que faz esforço para te tratar bem. Sim. E isso em todos os níveis, né? A nível de pessoa e até em nível da empresa. Né? Em todos os... Adicionando um pouco de contexto novamente. A SETI é uma empresa estoniana,
e eu também já tive uma outra empresa estoniana antes da SETI. E assim, todos os serviços do governo, tudo que você pode precisar fazer assim, para a sua empresa, vai ter nos sites em estoniano, em inglês e em russo. Sabe? Você consegue. Um cartão. Exato, a nível da empresa também fazer tudo em inglês. Vale mencionar, né, a questão da e-residência, o cartão. Eles têm um programa na Estônia que você pode se tornar e-residente. Né? Não significa se tornar residente na Estônia de morar lá, ou de ter a cidadania, o passaporte. Exato, para quem está assistindo no YouTube. Só preciso esconder os números. Para quem está assistindo no YouTube, é basicamente um cartão mesmo, com um ID. Um cartão de crédito. Que daí você consegue conectar no seu computador junto com um leitor ali, e você pode fazer a autenticação digital dos seus documentos, de qualquer coisa. Você pode fazer assinaturas válidas no Estônia. Exato. Então, como residente, você tem acesso a tudo que é serviço de governo da Estônia que tem online, e praticamente tudo. Que eles não deixam fazer. Você lembra coisa? É casar e vender imóvel. E eles são bem explícitos. Casar, porque senão ia virar bagunça, e vender e comprar imóvel eles não deixaram, porque eles falaram, cara, alguém vai fazer uma API, vai começar a fazer trade de casa, e vai dar pau. e eu começar mesmo, então eles falaram, então a gente desligou isso, tipo, para você comprar ou vender um imóvel, você tem que, tipo, assinar uma coisa, só para não virar trade digital remoto. Senão vai ter um filho da mãe. Não seria tão ruim também, né? Não, ok, mas eles pensaram, vai ter algum cara em, sei lá, Vanuatu fazendo trade de apartamento na capital e isso vai ser idiota, para. Ia ter mesmo, então convenhamos. Poderia ser uma eficiência maior no mercado, mas nunca descobriremos. De qualquer forma, assim, esse cartão de residência, daí, ele te dá acesso a todos os serviços do governo estoniano, inclusive abrir uma empresa, uma fundação, alguma coisa assim, e é para isso que ele é usado 99% das vezes. Então o pessoal geralmente pergunta, vale a pena virar residente e tal? Cara, tu quer abrir uma empresa estoniana? Assim, se você quiser, vale a pena. Se você não quiser, talvez valha a pena se você pensa em abrir uma no futuro. Mas fora isso, não tem muita razão para você pegar uma residência por conta própria. Não sei. Eu diria que vale a pena se existe um risco de você precisar fazer negócios na Europa rápido. Então, se eu precisar fechar um contrato com alguém, receber e fazer umas coisas com 5 dias de aviso, porque tem um cliente na Polônia que quer contratar um troço meu e não vai dar para fazer aquilo no Brasil. Isso pode acontecer contigo, tipo, nos próximos meses? Sim. Se sim, vale a pena você ter, porque qualquer coisa você vai lá, abre empresa e boleta, parada e pronto, sabe? Mas, fora isso, eu lembro que o pessoal, inclusive da residência digital, eles falaram, no primeiro ano que a gente lançou, as pessoas ainda estavam descobrindo como usar, construindo a infra, mas era um negócio legal para você mostrar numa festa e tal. Eu tenho um cartão aqui da Estônia. Vou ficar, não, legal. Mas eles falaram, agora tem utilidades. No começo era um negócio assim, legal, e daí a gente foi vendo o que a gente ia fazer com isso. Isso é legal da própria Estônia, que eles, assim, para quem é irresidente, para quem está dentro da newsletter e tal, todo mês eles estão adicionando funcionalidades novas, parcerias novas, eles realmente se esforçam para crescer o programa. E em relação a essa parte de abrir empresa, vale mencionar, obter a residência em si não é um processo rápido, porque você precisa recolher esse cartão de residência em um consulado ou embaixada estoniana ou em algum lugar de representação autorizada. Agora tem um ponto de entrega aqui no Brasil, em São Paulo, que é uma empresa de advocacia que estava fazendo. Antes você tinha que buscar, eu fui buscar. Eu fui numa sede da PF lá perto de um shopping lá em Tallinn para buscar esse troço. Hoje, pô, acho que é 100 euros para fazer e você precisa ir em São Paulo buscar. Se você mora ali perto, é o Uber para ir. Vai ser complicado se você mora, tipo, no Recife, assim. Leva algumas semanas, assim, para ficar pronto. E para quem não está no Brasil agora, para quem já é nômade e tal, não é só na Estônia que dá para fazer. Normalmente dá para fazer nos Estados Unidos, Europa toda, praticamente. Né? Qualquer lugar que tenha consulado, embaixada ou uma representação oficial ali, como esse escritório em São Paulo. Mas aí depois que você tem em residência, que você recebeu, e assim, você entra lá no consulado, recebe o documento, eles entregam super felizes, e com o cartão você consegue abrir uma empresa em um dia, sabe? Eu e o Rafa... É tipo minutos, na real, né? Quando você faz o processo online, ele é praticamente instantâneo. Mas, assim, em um dia, no sentido de
Né? No dia que você quiser abrir empresa, você vai abrir empresa. E foi parcialmente por isso pelo qual a Seti foi incorporada na Estônia. Né? Eu e o Rafa já éramos residentes, a gente já tinha o cartão, e daí para a gente foi super rápido e fácil, né, abrir empresa lá na União Europeia, uma jurisdição que, né, disponibiliza para a gente banco. Tem seus problemas regulatórios. Não, a União Europeia tem essas complicações, né? A gente não está abrindo uma offshore em alguma ilha no Caribe que ninguém nem sabe que existe, sabe? Você tá abrindo uma jurisdição séria que teria certas dificuldades, certas perguntas ali. É porque se você chega e fala, eu tenho uma empresa sediada em Vanuatu, que não sei o quê, a P.O. Box é no Chipre, e a conta bancária de um banco que você nunca ouviu falar sediada nas Bahamas. Alguém vai olhar e ficar meio... Assim, cara, pode ser honesto isso, mas eu tenho perguntas. Agora tem que falar, tem um banco dentro da União Europeia. Tá. Exato, a reputação da Estônia é muito boa, principalmente agora com essa parte de startups. E assim, se você está em qualquer país da União Europeia, você também tem muitas opções boas de pagamento. Então, você tem Stripe, você tem PayPal, você tem Wise, você tem uma porrada de fintechs que, se você estivesse incorporando, sei lá, no Paraguai, no Uruguai, coisa assim, né, teria menos disponibilidade, apesar de os impostos também serem interessantes por lá. E, assim, a própria administração de empresa na Estônia é muito fácil. Aliás, antes da gente entrar nisso, né? Você tinha uma empresa, eu abri uma e a gente fundiu. Então a gente fez uma abertura de empresa e uma fusão. Quanto tempo que levou a fusão mesmo? Então, a fusão em si levou um pouco de tempo, mas não por conta da burocracia, foi o tempo de marcar o cartorário, né? Não foi por burocracia, mas sim porque eles têm um timing ali entre a publicação assim, o anúncio que vai ser realizado uma fusão e a fusão tem que decorrer 3 meses, um negócio assim, né, para assim, um anúncio circular e tudo mais. E para a mesma coisa para fechar uma empresa, oficialmente você pode falar, eu quero fechar minha empresa, beleza? Você faz o anúncio agora e aí daqui a 9 meses ela é efetivamente fechada. Só para não sumir do mapa, né? Exato, eles têm um timing ali para, assim, garantir que o anúncio vai ser visto e que, sei lá, motivos de transparência. Mas, exato, eu tinha uma empresa atual que eu usava para fazer, tipo, design de websites quando eu estava meio que freelancer. E em vez aí de abrir uma nova empresa, basicamente, assim, fundiu a Seti dentro daquela empresa, para daí já o capital que tinha acumulado já servir de capital para a Seti. E, assim, foi marcar o horário no cartório. Ela só leu remotamente, o documento, aliás, porque você estava no Brasil, né? Tava de férias no Brasil, tipo, final de ano. Marcamos o... daí o cartorário abriu a sessão contigo. Tipo, eu não tava nessa sessão, né? Eu só precisava do diretor, né? Então, no caso, eu e o Rafa somos sócios, só que eu tô como diretor da empresa, então, assim, para ela já tava de boa. E ela só leu o documento ali, tipo, vou ler esse documento para você que tá em estoniano, mas eu vou traduzir certinho para você. Você concorda com isso? Sim. Concorda com isso? Sim. Concorda com isso? Sim. Ok, beleza, tudo certo. Assina aí, tá liberado. Então, foi isso, uma fusão empresarial. Imagina isso no Brasil. Eu sempre uso isso como exemplo. Falo, cara, se você pensar todo o tempo de trabalho que a gente teve, tipo, fazendo isso entre a gente e o contador, não deu 3 horas de trabalho no total, né? Cara, foi tipo 3 e-mails, fazer o pagamento da FII do eu cartório. tô dizendo o tempo em que a gente estava na frente do computador clicando em coisas. Não deu 3 horas. Basicamente. No Brasil, quanto seria o tempo de fusão de uma empresa, 2 dessas? Fora, meu Deus do céu. Não dá, cara. Uma vez que você acostuma com isso, você olha para o Brasil e fala, como é que a gente acha isso minimamente tolerável, cara? É só porque as pessoas não têm noção de que dá para ser outra coisa, sabe? Acho que é um relacionamento tão abusivo, tipo, fechou tantas pessoas em só, essa é a realidade que a galera nem concebe. Agora, se a galera soubesse disso, ia ser, meu Deus do céu. Não estão ligados nas opções que tem, né? Uma outra coisa que é muito massa das empresas na Estônia é algo que até, inclusive, está crescendo agora no Brasil, essa parte de, tipo, SaaS para administração de empresas. Tipo, Software as a Service, você tem essas plataformas de contabilidade e tal, como o serviço de governança digital da Estônia é muito bom, você tem um monte de plataformas criadas para quem quer abrir uma empresa na Estônia. Então, assim, tem uma porrada para quem olhar lá no Marketplace de residência, mas basicamente, no nosso caso, a gente só tem que todo mês a gente faz login na plataforma, upa todas as faturas que a gente teve de despesas ou envios para cliente, salva,
e aí se tiver algum imposto que tem que pagar de IVA, por exemplo, Imposto de Valor Agregado, os contadores mandam um link, a gente clica, põe o cartão, está pago. Sabe? Esse é o pagamento de impostos e essa é a contabilidade da Todo empresa. burocrata da empresa. Não É tem nem o só Excel o de PDF. mandar pros caras e tudo mais, só tipo, tá aqui as faturas, foda-se. Exato, exato. Então, assim, é tudo muito simples e a Estônia, intencionalmente, eles querem se tornar, assim, um paraíso fiscal, digamos, para empresas reconhecido dentro do OCDE, sabe? Se você mora na Estônia como pessoa, não é um paraíso fiscal, vai ter impostos, assim, o Danilo pode falar mais sobre, mas para quem tem empresa e não está morando na Estônia, dá para ser um paraíso fiscal, dá para você efetivamente pagar zero imposto com uma empresa estoniana. Então, é o que vale mencionar. Uhum. Mas indo como empregado realmente foi o menor sentido. São 33% só de segurança social. É, isso que eu ia falar, né? Bota Podendo explicar a parte de ser empregado e tudo mais, que é um pouco mais chata. É irônico, porque o motivo que eu estar certinho foi eu estava no lugar certo na hora certa. Eu era um brasileiro na Estônia, não é? Tipo, exatamente aquilo que a empresa precisava naquele momento. Mas eu precisei mudar porque, pô, metade do meu salário ia embora só de imposto. Eu também tinha 2% da pensão, mas isso pelo menos você pode declinar, você pode dar um opt-out, que eu fiz imediatamente. E não vai aposentar na Estônia? Né? E acima de 500 euros você ainda tem que pagar o imposto de renda, então bota mais uns 20% aí. Então tava impraticável. A Estônia ainda pode ser interessante para quem tipo, tem empresa lá, porque a tributação é só dos dividendos, então 20% no total, mas se tu é empregado, né, com a Seguridade Social de 33, sobe para acima de 50. Né? Então, daí tem que fazer a conta. Como é que é o sistema de Seguridade Social lá, inclusive, Danilo? Tipo, saúde e tal? Cara, Qual foi a não é experiência? bom. Os médicos estonianos assim não têm uma reputação muito boa e quando eles são bons eles não ficam. Eles vão para a Finlândia, vão para a Suécia, certo? Fora que esses 33% são mais altos que países escandinavos. Você paga mais imposto de segurança social do que, por exemplo, na Finlândia e na Suécia também. É mais caro e é pior. Então, a Seguridade Social não vale a pena. Mas Seguridade Social lá é o que tudo incluído, né? Tipo, seguro-desemprego, aposentadoria e sistema de saúde. São esses três? Que aqui no Brasil, o Seguridade Social é um monte de coisas de repasses. Tipo, tem lá não lembro se tem algum repasse lá que é para pessoas pobres, só não. É o SUS inteiro e o INSS inteiro. É por isso que a esquerda diz que não tem déficit, porque quando eles medem tudo isso, a conta fecha. Agora, quando você mede só previdência, tem um déficit desgraçado, só que o resto é coberto por impostos. Mas é que aqui a gente dilui, aqui no Brasil a gente dilui também, porque você tem PIS e COFINS, que são impostos que vão para a Seguridade Social, e você tem mais algumas outras coisas, e daí depois tem o INSS em cima. Se você somasse isso tudo, também é outro calhamaço. Mas acho que a Estônia tem esse problema de RH, de saúde, mesmo. Tanto que a gente teve muitas pessoas perguntando disso, né, galera de saúde querendo sair do Brasil, né? Mas a Estônia tem isso porque, tipo, é o que o Danilo falou, esse cara é bom e vai para outro lugar. Então, assim, mesmo que seja um país bom em termos de empreender e tudo mais, cara, saúde estatal vai ser uma merda em qualquer lugar, não adianta. Isso aí é parte da vida. Na própria NHS, que é tipo o que usa como referência mundial, tipo, fala assim, que tipo, um dos melhores sistemas do mundo. Quer dizer, no Brasil todo mundo fala SUS, só que fora do Brasil, assim, que a galera fala. Nessa discussão é a NHS, a britânica, só que demora um ano para você conseguir marcar qualquer tipo de médico especialista. Isso no Reino Unido. A gente não tá falando de... Isso é um sistema que teoricamente funciona. Esse é o melhor exemplo que tem e demora um ano para você marcar. A Canadá também tem problemas semelhantes. Mas realmente é algo que essa parte da Seguridade Social, do sistema de saúde que você mencionou, dos médicos saindo, isso em parte porque justamente o poder de compra, digamos, na Estônia é menor. Né? O nível de salário lá é menor e o custo de vida também é menor do que nos países escandinavos. Mas aí tem que ver. Nossa. Isso que eu queria perguntar. Quando vocês estavam em Itália, então? Era mais barato que viver em Portugal, por exemplo. Eu morava no Porto e não faço a menor ideia de como está agora, mas 3 anos atrás... Não, foi quando que eu saí do Porto? Foi 2020, sim, 2 anos atrás. Cara, você pegava um apartamento por, sei lá, 700 euros. E em Tallinn dava para pegar por 400. E num lugar bom, isso né? No centro da cidade, assim, um lugar bem localizado, bem confortável, certo? E no Porto, tu ia pagar 700 num buraco de rato por aí.
Quanto que tava um apartamentinho na Calamaia? Cara, Eu era adorei aquela aquele manhã mesmo, bairro tá quando falando. fui. Acho que dava, quando eu fui pra lá, dava pra pegar, assim, por uns 500 euros ao mês. E Calamaia foi eleito, inclusive, assim, um dos melhores bairros para Adorei. expats em Eu 2020, adorei, cara, eu sabe? adorei. É que eu fui É lá, um eu só bairro olhei. em Tallinn. É um bairro, Sim. Calamaia é um bairro em Tallinn. Porque eu fui lá, eu só peguei, tipo, um Airbnb barato, foda-se. Aí todo mundo ficou, tipo, todo mundo que eu falava, você tá no bairro hipster. Hã? É porque assim, você tem o centro antigo, aí você tem o centrão novo lá, que tipo, toda a parte desenvolvida, que é TAN alguma coisa, né? Como é que era o nome? Você tinha Roboyama, que era a estação central, e o Taliskivi, não era isso? É Teresquive, sim, isso. Que é o bairro lá desenvolvido não. Aí do outro lado da Tem cidade uma zona antiga tem o industrial Calamaia. ali, que foi meio que gentrificada também, Teresquive. É, Meu barbeiro é lá, então, um dos melhores barbeiros que eu já tive, assim, na Europa. Recomendo, quem estiver pela Estônia, vai lá. Road Rats, fazer um merchan aqui pra eles, merecem. qual que era? Acho que eu lembro qual que era, acho que eu vi. Mas do outro lado você tem Já Calamaia, conhece que é um também, bairro pô, que tá aí. tá. É um bairro que estão atualizando, tipo, estão saindo do soviético para o moderno. Então, assim, tem um monte de fábrica abandonada que o pessoal está transformando em bar, em restaurante, um monte de E tem coisa. vários food trucks por ali também. Cara, é muito maneiro morar lá, cara. Eu fiquei lá 2 semanas e Muito. falei, cara, dava para ficar lá suave, suave. Achei muito legal. Mas você foi em que mês, Rafa? Eu fui em agosto, setembro. Eu não peguei o inverno. Agosto, setembro foi no verão, então. Eu Como que gosto tava o muito clima? do verão estoniano. Eu gosto muito do verão estoniano. Faz 20 graus, não tem mosquito naquele país. Eu tava no meio do mato, de novo. No meio do mato, e não tinha mosquito. Sabe, tão frio, na maior parte do ano que não tem mosquito vivendo lá. Perfeito, perfeito. Também é um país muito plano. O ponto mais alto tem acho 300 metros lá no sul, quase fronteira com a Letônia. Então fica muito agradável, não fica aquela coisa sufocante, sabe? Dias assim, fica quase como um outono em outro país, sabe? 20 graus, assim, céu limpo, não, assim, nada de chuva por meses. E no verão lá também tem bastante sol, não? Sim. Não. A noite Assim, branca, bastante né? sol depende de como você, tipo, os dias são ensolarados. Não, Mas mas tem digo aquela parada de Tipo, tipo, do. o faz sol sol. se põe a 1 da manhã e nasce às 2. É, Isso, Verão. da parte do número de horas que é o dia, digamos. Aí no inverno é o O, contrário. Que é o que todos eles falam. Você fala, eu gostei muito do país, achei muito bonito. Eles sempre falam assim, na lata. Você não viu o inverno ainda. o, É no inverno. essa é uma estratégia, inclusive, muito forte de nômades que a gente conhece, de alguns colegas nossos, né? Você aproveita o verão na Europa, que é maravilhoso, e aí quando está chegando o inverno na Europa, você vai para o hemisfério sul, fica no Brasil, fica, sei lá, na Argentina, Ou vai para o Colômbia e Mediterrâneo, tal. alguma coisa assim, tipo, sei lá, Montenegro. Deve ser muito mais suave. Lá também o clima vai ser bem melhor do que na Estônia, que eu já falei, está Mediterrâneo vai ter baixa muito no norte. temporada, porque pra europeu, tipo, oh meu Deus do céu, tá 25 graus, tá muito frio lá, sabe? Não vou pra Grécia. Essa Tá uma hora que você merda. vai Não pra dá. Grécia, você vai estar confortável ainda, vai estar num lugar assim lindíssimo, sabe? Só que é inverno, é tipo, a galera fica meio broxada. É isso. Uhum. Vocês falaram bastante de Tallinn, mas assim, tem alguma outra cidade que vale a pena mencionar para quem está pensando em morar na Estônia? Vocês mencionaram Tallinn, 400 mil habitantes. Tem alguma outra cidade de médio porte nesse país? Cara, tem duas que você pode, que acho que vale mencionar assim, mais ou menos. Narva, que é da fronteira com a Rússia, acho que é a segunda maior cidade da Estônia, e tem Tartu, que é uma cidade universitária. Para quem, por algum motivo, quer para a Estônia, assim, para estudar, Tartu tem uma boa reputação, é bem mais barato que Tallinn, né? Pode ser uma boa ideia. Mas, de maneira geral, acho que, tipo, se você vai viver na Estônia, acho que você, de maneira geral, tá melhor indo para Tallinn. A cidade é pequena, sabe? A maior cidade do país tem 450 mil pessoas. É uma cidade pequena ainda. Você fica confortável, mas você tem acesso a tudo. Todos os serviços, sabe? Tipo, tem boas conexões com o aeroporto. E se você estiver muito, muito entediado mesmo, você pega uma balsa e vai para Helsinki. Ou você pega, sei lá, algum voo de Ryanair ou algum voo baratinho pra caramba, vai pra qualquer outra capital ali perto. Em 1 hora você está em Londres. 1 hora?
Pera, não, aí tá Tem um rápido problema de demais. fuso horário, são Não. dois, na verdade. Porque o É fuso horário é fuso mesmo. horário. É Não. diferente, 2 horas de voo. Mesmo assim é bom. E uma coisa também que eu tava conversando com eles lá, que eu tava perguntando, onde que vocês passam férias? Eles falaram, Egito, as praias na Turquia. Eu falei, legal, parece interessante. E detalhe, o aeroporto de Tallinn me impressionou muito quando eu cheguei. Ele parece uma Parece um loja de coworking, né? móveis dinamarquesa. Parece um espaço de Parece um coworking mesmo, coworking. sim. Tinha uma mesa de ping-pong no aeroporto ali. Porra, essa. Não, tinha um escorregador ali também. Bolinho. Nossa, foi o aeroporto mais simpático que eu já passei, de longe. Sim, eu lembro que eu desci e eu falei, eu tô no coworking, cara. Que isso, cara? Onde é que eu pego o café aqui? Que isso, cara? E o aeroporto também é bem conectado, assim, com o bondinho. Então, ele tá bem do lado do centro da cidade. Você consegue ir andando do aeroporto para lá. É muito O conveniente, é aeroporto é muito logo do compacto. lado de. O aeroporto é logo do lado de Lemist City, que é o bairro das startups lá. Então, tipo, é muito fácil você estar perto ali, é muito fácil você viver só naquele canto da cidade se quiser. Ficar só no bairro hipster. Você fica entre Calamaia de lá, cidade antiga no meio, e o Lemist City e tudo mais, cara, você tá de boa ali, só vai pro interior para passear e praiazinha de vez em quando. Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar também, assim, a maioria dos nossos ouvintes provavelmente são assim, autônomos, pequenos empreendedores e tal, então estariam na categoria da pessoa que vai abrir uma empresa estoniana local e se distribuir dividendos, mas também tem as pessoas que querem realmente procurar emprego, querem trabalhar numa startup, querem algo desse tipo. Danilo, como que é assim, tipo, trabalhar na Estônia? Como é para conseguir uma autorização de trabalho e quão abertos eles são para contratar pessoas que assim, são de fora do país? Como é que é a sua experiência nesse quesito? Cara, meu exemplo não é exatamente o mais habitual, assim, porque eu fui para lá saindo de Portugal, que eu tinha uma reserva lá, eu estava de saco cheio do país, eu fui tentar recomeçar minha vida, tentar arrumar algum tipo de freela, né? Acabei fazendo um workaway, fazendo trabalho voluntário só para, tipo, equilibrar minhas contas, para não ter despesa, e depois eu fui efetivado, esse workaway. Foi basicamente o que aconteceu. O meu host me deu uma carta que ele tirou, tipo, em 15 minutos no site lá, pela residência mesmo, da empresa dele. Só que eu já estava como turista na Estônia já há quase 3 meses. E até o processo ficar pronto, que demoraria mais ou menos 3 semanas, já ultrapassaria o visto de turista. Então eu precisei sair, fui para a Inglaterra, fui para Londres, fiquei lá mais ou menos um mês, consegui meu visto e aí eu retornei para a Estônia. Sendo que você podia ter Então, pego o trem e ido para Riga, na Letônia, tomar uma e voltar. não, o problema era o seguinte, porque, de novo, foi durante o corona. Só tinham alguns Tá. consulados que estavam desenrolando visto. Kiev poderia ser uma opção, mas eu acabei optando por ir para Londres e foi uma ótima decisão, sabe? Foi porque ninguém estava viajando para o Reino Unido. Então, normalmente demoraria, sabe, meses para você conseguir reservar uma visita no Museu Britânico. Eu consegui fazer isso no mesmo dia. Eu aparecia lá na porta, tipo, você precisa de uma reserva. Tá, como é que eu faço a reserva? Vai no site. Abri o site, tipo, todos os horários disponíveis, pegava ali, tipo, beleza, entra. Sabe, definitivamente a melhor época da história para visitar Londres. Tem que ter algum lado bom, né, cara? Tem que ter algum lado bom. E é engraçado que eu acho que o Francisco também, a gente fez a maior parte das nossas viagens durante a pandemia. Eu comecei a ver a Nômade também durante o Covid, então né, não deixem que esse tipo de coisa impeça vocês de viajar se vocês querem realmente viajar. Se vocês conseguiram fazer isso durante o Covid, agora deve estar passeio, né? Porra. Não, agora o Reino Unido não tem nem mais nenhum requisito de entrada, não precisou de formulário, nada. Tá maravilha para entrar Se bem aqui. que quando eu fui também não precisei de nada. Foi que outubro de 2020, não tinha nem teste ainda padronizado para detectar corona. Simplesmente peguei o avião, fui para lá, peguei meu visto e voltei. Não precisei de teste, né? Isso aqui. Foi muito, muito tranquilo. Entendi. E queria explorar um pouquinho mais essa parte do trabalho. Assim. Então, como você encontrou esse trabalho e depois você estava lá, assim, você tinha muitas outras pessoas de fora também que eram empregados locais ou era, assim, seus colegas de trabalho eram praticamente todos estonianos?
Cara, eu acho que eu vou numa tangente aqui, que acho que é uma coisa que pode ser interessante a gente falar, especialmente para gente que tá querendo virar nômade, mas não tem dinheiro, acha que tem que ter, sabe, ser quase um semi-milionário para poder viver esse estilo de vida, e não é o caso. Existem várias coisas que você pode fazer para, sabe, no meu caso, como eu estava te explicando, eu fui fazer trabalho voluntário, e isso pode ser qualquer coisa, tem, por exemplo, desenvolvimento de sites. Você pode desenvolver um site para uma pessoa, você pode fazer alguma campanha de marketing digital, ajudar essa pessoa, tipo, estruturar o negócio dela e pronto, você ganha um quarto e comida, sabe? Para quem não tem muito dinheiro, você se estabiliza um tempo, vai crescendo o seu negócio, fazendo um freela assim, em paralelo, sabe? E quando você tiver uma condição um pouco melhor, você vai para onde quiser. Então, basicamente, o que eu fiz, né? No caso, eu não fiz freela, mas acabei entrando pela Seti, mas pro que eu queria foi exatamente, sabe, o que eu precisava. Tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, né? Obrigado, Francisco. Obrigado, Rádio, por isso. Tamo junto. Né? Então, cara, o site que eu usei foi o Workaway, workaway.info, mas também tem o Workpackers, tem vários. Se você procurar site, trabalho voluntário, sabe, vai ver muita opção por aí. Tem de tudo, literalmente de tudo. Você pode cuidar de cavalo na Suécia, você pode, sabe, desenvolver sites, como eu disse, pode cuidar de idoso, cuidar de criança, dar aula de inglês. Sabe, as possibilidades são imensas. Qualquer coisa que alguém possa falar, olha, eu te dou um quarto e comida e você me ajuda com uma coisinha, sabe? E às vezes até as pessoas te pagam em cima disso, porque como você é voluntário, é muito mais fácil contratar uma pessoa, por exemplo, no hostel, você servir como bartender, entendeu? Uhum. Então, É algo que sim, essa é a eu dica que eu também daria. experimentei, assim, que é bem comum de hostels na Europa, é a pessoa, né, com o voluntariado já garantir a sua residência, não residência, a sua acomodação, sabe? Você tá num hostel, seu quarto ali tá garantido por você tipo, trabalhar lá um dia por semana, limpando o lugar e organizando as coisas e tal. Eu imagino que também seja uma possibilidade na Estônia. Sim, sim. E no caso, o trabalho que eu estava fazendo na Estônia era ajudar a reformar uma mansão histórica, por isso que eu fui lá para o meio do cu do mundo de Colga. Desculpa, Fernando, lembrar de censurar isso aí para edição, né? Não foi o primeiro palavrão do podcast, né, cara? Mas tudo bem. Cara, então, eu fui lá para o interior da Estônia, era umas 2 horas de ônibus assim, de Tallinn, ou 50 minutos de carro. Eram 50 quilômetros de carro de Tallinn. E eu estava ajudando lá, era o lugar mais antigo da Estônia, era 1230 quando o lugar foi construído. Serviu como residência de verão da Catarina o Grande, da Rússia. Sabe, os Stenbocks da Suécia, na época que a Suécia dominava a Estônia, também passavam um verão lá. Foi um negócio bem interessante. Muito, muito maneiro. E, cara, a nível assim, de cultura, digamos, o brasileiro tendo para lá, você chegou a conhecer algum outro brasileiro no país? Ou com essas Não. coisas que brasileiro gosta, imagino que também não vai ter por lá, assim, tipo de comida brasileira, essas coisas assim, Cara, você não é até tão tem. presente. Eu não conhecia, até porque eu estava em Colga, então. Tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, mas achar outro brasileiro em Vila de 200 pessoas se pedir demais. Né? Eu sei que tem mais ou menos uns 1.500 Justo. brasileiros vivendo na Estônia. Suponho que quase todos estejam em Tallinn. Uhum. E existe um Brazilian Day, que eles organizam todo ano. Tem no Instagram, sabe? Sabia? Eu não lembro o nome de cabeça aqui agora, mas tem uma página lá que vende produtos brasileiros, sabe? Coxinha, pão de queijo, essas coisas. Então não é difícil, se você tiver com saudade de casa, você conseguir sanar um pouco dessa saudade. Né? Eu digo que a minha meta é mandar um monte de brasileiro para a Estônia para eu ir lá e abrir um restaurante que vende feijoada. Pronto. Esse é o meu plano C. Churrascaria, pô. Oi? Não, Churrascaria. e é uma boa Mas a ideia porque churrascaria e. comida A não é o churrasca... forte da Estônia. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, eles também não têm vergonha nenhuma de admitir. A Né? culinária Não é o deles é forte do bem país. tipo alemã, de qualquer forma. Mas assim, Tallinn, não sei, quando você estava na aldeia, eu não sei, mas
Cara, também assim, eu tenho uma percepção meio zoada porque eu sou de Curitiba. Curitiba tem uma imigração de vários países diferentes. Então não existe uma comida curitibana, tipo, você come um monte de coisas diferentes aqui, eu cresci com isso. Por isso que eu gosto dessa cidade. Mas, cara, tem uma comida internacional em Tallinn muito boa. Eu consegui encontrar restaurante tailandês, japonês, algumas coisas europeias diferentes, bem legais, cara. Tinha hambúrguer, tinha um monte de coisa. A única coisa que eles comiam hambúrguer com garfo e faca. Eu fiquei meio tipo. Civilizados demais. Tem que ter alguma coisa errada. Tá bom. Tudo bem. E aquele mercado central que tem ali perto de Roboyama também tinha um restaurante uzbek, tinha um restaurante georgiano. Então, para quem. Sim. Porque eu, quando viajo, gosto de comer coisa diferente. Certo? Eu quero tentar fazer uma imersão maior. Eu não vou ficar comendo, sabe, McDonald's em todo lugar que eu vou. Além disso, faço mal desgraçado para a saúde, né? Então, eu sempre estava na Estônia, eu queria comer fora, eu ia num restaurante uzbek, num restaurante armênio, um restaurante georgiano. Comida georgiana, então, perfeita. Recomendo demais. Encontra muita coisa boa, isso que eu gostava, assim. A comida deles, natural deles, não é tudo isso. Eu sinto saudade do pão de centeio, cara. Toda coisinha veio com pão de centeio. Pão báltico, não só, porque não é só a Estônia, na Lituânia também é o mesmo estilo de pão. É muito bom, e é barato, é ridículo de bom e de barato, cara. É o costume deles, qualquer pratinho vem com 2, 3 fatiazinhas de pão de centeio. Cara, eu amo pão de centeio hoje por causa disso. Eu vou numa padaria qualquer, eu peço, cara. Aquele preto, não aquele que eles colocam farinha integrada, mas aquele que vem escurinho mesmo, aquele, puta, cara, bom demais. Falando em centeio, muita falta da Estônia, duas coisas que eu sinto muita falta da Estônia, é o pão e kohuk. Não sei se você chegou a ver, é meio que parece um sorvetinho, que vende assim por tipo 30 centavos de euro. Só que aquilo é meio que queijo leite coagulado com sabor e uma casquinha de chocolate em volta. Eu não comi isso quando eu tava lá. Perdeu. Quando for de novo, pede. Voltar. Não tem só na Estônia, não. Eu consegui encontrar na República Tcheca também, tem na Bielorrússia, sabe? É uma coisa bem... Eu vou ter que voltar agora, fazer o quê? Que droga. Né? Desculpa agora, eu já aproveito e conheço os nossos contadores lá. Falando em... Visitar a firma. Falando em centeio, eu realmente não sei essa daqui. Estônia é um país de vodka, é um país de cerveja, é um país de vinho? Imagino que pela proximidade seja da vodka. A resposta é sim. A resposta é sim. Eu ia fazer eu ia falar a mesma coisa. A resposta é sim. Se você mas claro, o vinho não é de lá. De maneira geral, o vinho que você consome no país seria da Geórgia ou da Romênia. Outra coisa sobre a Geórgia, a gente tá falando de Geórgia, da Estônia, né? Mas eslovaco, alemão, francês, italiano, encontrei tudo lá. Sim, porque o lance da Geórgia, que aparentemente foi o país que inventou vinho. Quê? Não, foi o Irã. Foi o Irã? Não, foi o Irã. Não, foi a Geórgia. A Geórgia, eles falam que eles inventaram. Eles mentiram pra mim, então. Não, eles falam. Eles mantêm que o... Não, eles estão falando da Geórgia. A Geórgia realmente... Foda-se, pode ter sido Geórgia, sim. Pode ter sido Geórgia, sim. História definitivamente não, porra. Nem dá pra crescer vinheiro ali. Tipo, não, eu não sei, desculpa. Não, pode ter sido que foi na região, ou que a região na época estava sob domínio georgiano. Mas é que a cepa mais antiga de vinho conhecida é a Syrah, que tem esse nome já meio... saquei. Entendeu? Então foi por ali. É que ele é meio que o berço da humanidade, né? Tipo, Turquia, Irã, Babilônia ali, né? Mesopotâmia e tal. Mesopotâmia, isso. Obrigado. Falhou a sexta série aqui. Mas aquela região ali é berço da humanidade. Então, pô, a primeira planta domesticada foi lá, o primeiro animal domesticado foi lá. Então, vinho provavelmente veio de lá. Todos os bois das ideias assim, básicas da humanidade vieram de lá. Estatismo também, mas essa não é uma das boas. Não, isso aí provavelmente veio antes. Mas isso aí provavelmente foi o Egito. Mas... Não dá pra culpar o estatismo nisso, porque nas Américas, mesoamericanos já tinha isso. Sabe, os incas eram basicamente proto-socialistas, para pensar. Tipo, já tinha um gulag quase, já faziam... Bom, a gente está entrando em temas meio ruins aqui, vamos... Vamos falar de coisa boa, TechPix.
Vamos falar de coisa boa. A gente também já está passando aqui da 1 hora de gravação. Não, a gente já está indo para divulgação, mas eu gosto disso. A famosa conversa de bar. Para mim, podcast tem que ser isso, cara. Não gosto daquele podcast formalzinho, não sou entrevista. Como é que é? Scriptado é a palavra. Não. Mas então, Danilo, tu é membro do SFL também. Cara, como é que é o movimento de liberdade, assim, tipo, grassroots, digamos, na Estônia? Tem também gente por lá ou é mais o resto da... Você tá vindo da República Tcheca, uma das capitais disso? Eles não têm uma célula na Estônia. Acho que nenhum lugar dos Bálticos eles têm uma célula. E parando para pensar, porque o Kevin Flanagan, que na época era o diretor do SFL, agora ele foi promovido, ele é vice-presidente de alguma coisa, não sei explicar direito, mas ele tá me botando uma pilha para criar uma célula na Estônia. Só que parando para pensar, tipo, cara, que problema que eu vou resolver na Estônia, assim, do ponto de vista libertário, sabe? É tipo a CFL Suíça. Uma vez eu conversei com a CFL Suíça. Eu falei, cara, isso é muito paia isso aí. Tipo, gente, então, o direito de arma é importante. Todo mundo não aparece com um fuzil. Sim. A única coisa que eu consigo pensar é tipo coisa de tipo liberação de drogas, sabe? Porque maconha lá, por exemplo, não é legalizado ainda. Mas tipo, não é uma pauta que honestamente não me preocupa tanto e é uma coisa tão... Eu acho que é importante ter, cara. Tipo... eu não ia criar uma célula do SFL só para falar de maconha. Tem gente que topa, cara. Claro, mas sabe, não é sabe, nada contra, mas não é uma preocupação minha. Prioridades, né? Sabe? Não, mas eu acho que seria legal. Eu lembro que quando eu tava lá, eu conheci uma galera que fazia parte do Mises Institute Estônia, quase nenhum estoniano. Tem caraca. Tem um pessoal lá que eles faziam isso, assim. Aí era um cara de descendência chinesa que morava na França, mas também que passava parte do tempo lá. Era um sueco que mudou para a Estônia 15 anos atrás, porque a Suécia era muito comunista. Era tipo, tinha assim, de 20 pessoas na mesa, tinha 4, 5 estonianos. O resto veio de algum outro lugar. Então, foi muito legal, assim, basicamente, que eu acho que, tipo, quem for fundar esses capítulos lá é quem veio de fora, porque quem tá de dentro vai ser meio, tipo, o quê? Você quer fundar a Juventude Católica no Vaticano? Precisa? Tipo isso. Sério? Sabe? Também, isso me lembra que tem uma coisa da Estônia que, como um país é muito pequeno, tem uma certa cota, um limite de quantos vistos de trabalho liberam cada ano e quantos títulos de residência liberam cada ano. Algo como, tipo, no máximo 10% da população. Sabe, você tem, tipo, 1,5 milhão, tipo, no máximo 150. Isso tem esse limite para visto técnico de trabalho e tudo mais, mas tem uma exceção para, como é que eles chamam? Não sei o que, technology e... É basicamente, tipo, tudo que é tecnologia, startup... Profissional qualificado. Não, tem o visto de profissional qualificado que é, tipo, médico. Agora, você está falando para os de startup TI. Assim, agora tem uma exceção para... Eu não lembro qual era a sigla deles, mas era, tipo, tecnologia, programação, ciências exatas, isso aqui pula. Você entra no visto de trabalho normal, era engenharias que não tem nada a ver com isso, tipo, engenheiro da madeira. Você vai entrar nesse visto normal, médicos e, tipo, sei lá, contador. Agora, como que você, com um trabalho desse, está indo para lá? Eu não sei, amado. Eu não... Aí tem que buscar o teu emprego, ver se arranja alguma coisa lá. É visto se alguém for te contratar. Se você for lá e abrir a sua empresa, você pula isso. Para quem está abrindo empresa, né, vale mencionar, a Estônia, eles têm um regime de visto lá. Se você abrir uma empresa local e capitalizar ela em 16 mil euros, você consegue obter um visto para ir morar lá. Você não precisa ter o visto de nômade lá de comprovar renda. Sim. Se você não tiver sócio. Se você tiver sócio, sobe para 64. 64 mil. Então, no nosso caso, se o Rafa quiser morar lá na Estônia, ele ou vai ter que ter a renda para o visto de nômade de 3 mil e poucos euros, ou ele mete 64 mil euros no nosso caixa. Muito bem-vindo, inclusive. Mas... tem essa limitação. Mas onde é que a gente estava? A parte de startups. Cara, isso é algo que eu queria que os nossos ouvintes assim, realmente entendessem, que eu repito bastante. Se você é da área de tecnologia, cara, você tem a quantidade de oportunidades que você tem são muito grandes, porque é a área mais mamata de todas. Todos os países, ou eles têm um visto especial para alguém que é do ramo de TI, ou eles têm incentivos especiais para empresas do ramo de TI, ou eles
sabe, dão isenções de impostos para quem é do ramo, sabe, a nível de empresa e a nível de imigração é a área que tem mais oportunidade no mundo inteiro, sabe? Você tem umas 3 dezenas de caminhos diferentes para viver sem impostos se você é um profissional de tecnologia. Mas o pessoal fica muito, assim, acho que ainda é uma questão de medo, de mentalidade, de tentar realmente tomar esse risco de, sei lá, sair do Brasil, Então, de a galera abrir acha que tem empresa que ter fora e tal. passaporte, essas coisas assim e tal. É o que a gente também está querendo aqui, né? Combater e ajudar as pessoas a entenderem que é mais fácil do que elas imaginam. E principalmente se você é do ramo de TI, sabe? Se você trabalha com tecnologia, cara, vai que oportunidade tem. No caso da Estônia em específico, eu conversei inclusive com o pessoal que faz a entrada de startups, porque eles têm todo um programa, tipo, eles têm um Startup Visa. Se você tem uma startup, você pode conseguir um visto específico nisso e entrar e poder ficar lá. Agora, uma coisa que eles são bem claros é que, assim, você tem que, de fato, ser uma startup. Porque eles falam, ó, tem vários países que eles dizem que eles têm uma porrada de startup, conseguem mandar esse visto, mas quando você vai ver as empresas, tipo, tem uma startup de carrinho de cachorro-quente. Não, mas é porque eu quero abrir uma rede. Não, beleza, mas não é uma startup. Eu quero criar um restaurante startup. Não, isso não. Uma startup é digital, tem que conseguir escalar pra caramba, tem que disruptar um negócio, tem que, sabe, é uma distribuição específica. Então eles falam, ok, você consegue ser visto se você for uma startup séria. Não tente me trollar com eu tenho uma startup de carteiras, de couro físicas. Não, isso não é sério. Aqui você tem uma empresa legal, de ter maneiro, você pode tentar o outro visto e tudo mais, mas separe as coisas. Mas fora isso, eles têm um ambiente muito legal e eles têm todo o pessoal que era da Skype ou de outras startups que agora está criando ambientes para lá. Então, tem inclusive o caso da Original My, que é do... esqueci o nome dele. Mas a Original My era uma startup brasileira aqui, que a ideia era disruptar cartório. Naturalmente, o cara deu errado, Com o cara foi blockchain, perseguido. não? Oi? Não é uma parada com blockchain também? É uma parada com blockchain para tentar disruptar cartório. E ele teve que fugir daqui, levou para lá, pegou o visto de Startup Visa e está lá, e acho que ele ganhou o prêmio de melhor empresa para investir na Expo Dubai ou alguma coisa assim. Então é tipo, toma essa Brasil, sabe? Mas eles têm Virado. nossa, foi fantástico, cara, que é muito foda. Mas eles têm todo esse programa para tentar levar as startups lá e depois tentar te ajudar quando você estiver lá. Então não é só tipo, seja bem-vindo, se vira. Agora, uma coisa, você está entrando num ambiente extremamente competitivo, tá? Então, assim, se você acha, não vou entrar com uma startup lá e vai ser super fácil. Não, cara, se prepara para trabalhar, porque você tá entrando para nadar com os tubarão, bicho. Vai te puxar, vai te fazer crescer, vai te fazer trabalhar. Agora, não acha que você vai chegar lá. Oi? Falei que é a grande liga, Série A. Você tá indo para a Série A. Então, assim, vão tentar te ajudar. Mas você não vai chegar lá e o governo vai falar, encontramos um investidor de 5 milhões de euros para sua empresa, eis a sua mansão grátis e sua Lamborghini. Não. Você vai ter que trabalhar, cara. Essa parte do vão tentar te ajudar, acho que vale... Você vai ter que jogar bola, cara. Essa parte do vão tentar te ajudar, acho que vale mencionar também, assim, o ecossistema de startups que tem lá, assim, não é apenas a parte de, legalmente é bom para quem tem empresa. Você também já tem uma rede muito grande de pessoas. Vocês, por exemplo, tem a startupestonia.ee, em que, assim, eles disponibilizam um monte de material grátis. Eles têm podcasts sobre empreendedorismo na Estônia, eles têm, tipo, material modelo para quem quer abrir uma empresa, de contratos para quem está fazendo coisas na startup. Assim, tem um monte de... para quem vai, inclusive, no site da e-residência, assim, na plataforma deles, tem uma porrada assim, de conteúdo gratuito, de dicas, de profissionais prestando tudo quanto é tipo de serviço diferente para startup. Então, assim, realmente tem um ecossistema criado ao redor de startups na Estônia. E isso é algo que muitos países assim podem ser, talvez, assim, em termos de impostos, tão interessantes quanto a Estônia, mas, sei lá, por exemplo, o Azerbaijão abriu um sistema de residência lá, em termos de impostos é até, de certa forma, melhor do que a Estônia em vários lugares. Mas, cara, quantos investidores anjo tu tem no Azerbaijão? Sabe, quantas outras startups tu tem ali no Azerbaijão que, sabe, vai ter talvez uma pessoa que tu pode empregar, tirar da empresa de lá e trazer para tua, ou, sabe, toda essa infraestrutura de suporte, digamos, é algo que está sendo construído na Estônia, que é um ativo, intangível muito grande para o país também. E outra coisa também aí é assim, você tem toda essa infra
e ela é séria. Por exemplo, quando eu fui para Portugal, fui em 2018, porque tá bom de startups em Portugal, fui lá ver. Tem um fundo soberano lá que investe nas startups. Aí eu conversei com alguns outros investidores e eles falaram, eles investem na merda, porque a gente pega as startups boas antes. Aí sobra as porcaria, aí o fundo estatal vai lá e investe nos negócios que nunca dá em nada, mas... tinha, inclusive, o cara que comandava o negócio lá do fundo estatal, ele fazia toda uma história boa, mas não estava dando muito certo o negócio, o cara saiu e criou o fundo privado dele. Tem os coworkings do governo e tudo mais. Mas as empresas série B lá, as empresas série A vão para outros lugares. Então, assim, tinha uma estrutura em Portugal para ajudar, mas ela era meio meme, assim, era meio... Não era uma ajuda e tudo mais, era mais o governo dizer do tipo, estamos participando, sabe? Eles não estavam de fato... de... Era mais tipo, a gente não está tanto ajudando você quanto a gente está junto, né? A gente fez parte do processo. Foi um negócio meio so and so. Quando você vê um negócio na Estônia, é sério. E a outra coisa é que você também tem um ambiente de startups que já passou por vários estágios. Então, eles tiveram... A primeira que cresceu pra caramba lá foi a Skype, né? Quando tomou o buyout, você teve vários fundadores, vários sócios lá que agora eram milionários. Eles abriram as suas próprias startups. Um deles, inclusive, ele abriu algumas outras coisas e ele abriu um coworking, ele abriu um espaço que é o Lift 99, o Lift 99, inclusive a Original My tá lá, e você tem várias empresas fodas lá, e eles têm todo um moral que é o Skype Mafia, que é o moral das empresas, tipo, informalmente chamam de Skype Mafia. Máfia é o termo deles pra galera, tipo, o rolê do não sei o que, o galera não sei o que, o termo deles é máfia. Sim, a máfia do PayPal, máfia do Uber, esse tipo de coisa. Okay. Mas eles têm isso, e tem as empresas lá que foram incubadas lá, que conseguiram tanto investimento, que cresceram tanto, mais. Então, você tem esses ambientes privados também de gente de gerações passadas que está tentando manter essa cultura, que está tentando manter essa tradição institucional. Então, você não está do zero sozinho, porque assim, eu sinto que o ambiente brasileiro ainda é muito isso, assim. Os grandes estão começando a surgir agora, lá já tem mais tempo, então é legal você estar num ambiente disso, em que já tem a galera mais experiente, que já cometeu os erros lá atrás. E já é mais maduro, né? Já tem as relações. Eu fui lá ver isso e eu achei isso muito legal. Muito, muito massa. Bom, a gente já está chegando agora 1h e, sei lá, 15 minutos de gravação. Rafa, Danilo, algumas últimas considerações em relação à Estônia? Quem que vocês acham que, assim, para quem que é a Estônia? Quem que se beneficiaria de conhecer o país ou de morar lá? O que você acha que... Para quem que você acha que é esse país? Não, sem considerações finais, já cobriu o que eu precisava cobrir. Cara, se você tem rinite alérgica, você tem problema de... que seja, você odeia mosquito, é um ótimo país também. Se você gosta de frio... Cara, uma coisa bizarra é que Tallinn tinha uma qualidade do ar melhor do que Kolga. De 200 pessoas no meio da floresta, o ar não era tão bom quanto o de Tallinn. Então, é uma vibe de cidade do interior, tipo, não tem trânsito. Eles falaram, tipo, o cara ficou preso no trânsito, ele atrasou, tipo, 3 minutos, porque pegou 2 quadras de trânsito meio ruim. Então é uma vibe de cidade interior, mas que tem um centro muito legal, então você pega as duas coisas, assim, eu acho isso legal. Cara, uma cidade, assim, bem moderna e ainda assim a parte histórica está muito bem preservada. Eu acho que, se não me engano, assim, uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa, de longe, é Tallinn. A muralha está inteira lá, sabe? Tudo, assim, tudo, sabe? Maneiro. Bom, então, para quem está ouvindo, com certeza recomendamos pelo menos visitar a Estônia e talvez abrir obter sua residência na Estônia, para caso você vá abrir uma empresa na União Europeia, pode valer a pena. E, bom, Rafa, muito obrigado por ter participado aí desse episódio inaugural. Eu duvido que alguém que está ouvindo a gente não te conheça, não saiba onde te encontrar, mas se alguém está ouvindo esse episódio agora, gostaria de saber mais sobre o seu trabalho. Bate 10 radicais no Google, você vai encontrar tudo lá. Enfim. Perfeito, beleza. Valeu pela participação e para quem está ouvindo, até a próxima.